realmente vem a ferir os poderes, vem a ferir a independência dos poderes, se essa medida for aprovada? Eu não diria que fere a independência, mas é um processo legislativo de má iniciativa. O Poder Judiciário não é intocável. Ainda que ele tenha muita força, seja importante como garantidor da nossa ainda precária democracia, ele tem seus abusos, inclusive no extrateto, que aliás tem de remuneração, tem no legislativo, tem nos executivos e tem, sobretudo, entre os juízes, as altas patentes também do Exército, mas isso é um outro assunto. Eu entendo que o melhor processo legislativo para rever determinadas medidas seria com um diálogo prévio, uma conversa entre os dois poderes. No caso, nós que temos o poder de legislar, que tem que ser muito valorizado, viemos do voto popular, e o judiciário. Mas não, no caso específico disso que se convencionou chamar de pacote anti-STF, tem um indisfarçável viés de vingança. Vamos dar um troco no judiciário que está abusando. O nome medida monocrática é de fato muito antipático, né? Tudo que é monocrático não é coletivo, dá ideia de arbítrio, mas em algumas situações isso é necessário. E digo, a ex-presidenta do Superior Tribunal Federal, do STF, a ministra Rosa Weber, já estabeleceu prazos, inclusive encurtados, para decisões monocráticas serem apreciadas pelo Pleno. Então a minha crítica é sobretudo à celeridade, ao espírito dessa lei, dessa mudança constitucional, à falta de diálogo. Mas esse projeto, essa PEC que você mencionou, não é a pior não, tem outro que é abuso mesmo na minha visão. Deputado Kim, o senhor acredita que fere realmente a interdependência entre os poderes? Eu acho que hoje o Supremo Tribunal Federal, ele fere sim a harmonia entre os poderes, ele fere a autonomia do poder legislativo, do poder executivo, não vejo como vingança, né? O deputado Chico colocou que a ministra Rosa Weber estabeleceu no regimento prazo para análise de liminares. O próprio Supremo desrespeita o regimento interno, né? Ao criar inquéritos de ofício de crimes que não foram cometidos das dependências do próprio tribunal, também ao julgar liminares. O deputado Chico colocou aqui um dos exemplos que acho que é uma das coisas que eu mais combato na minha vida pública, que são os privilégios, os supersalários do Ministério Público e do Judiciário, principalmente. Há nos outros poderes, mas está mais concentrado no Judiciário e no Ministério Público. O ministro Luiz Fux concedeu uma liminar, e a gente chama, né, costuma dizer, sentou em cima dessa liminar, não deixou ela ser julgada por seus pares, durante anos, para chantagear o Congresso Nacional a aprovar um aumento de salário para o Poder Judiciário. E só depois que o Poder Judiciário aprovou esse aumento de salário, ele colocou a liminar para ser julgada pelos seus pares e a liminar foi derrubada. Ou seja, já houve várias tentativas de diálogo para o Supremo se conter, porque o ideal é que haja uma autocontenção, que o próprio Supremo diga, olha, isso aqui a gente não vai julgar porque não é da nossa competência. Infelizmente, não é isso que acontece no nosso país e justamente por isso que a gente não está tirando nenhuma autoridade, nenhum poder do Supremo. A gente está dizendo, olha, se você vai tomar uma decisão, tome uma decisão colegiada, né, justamente para que a gente não tenha 11 Supremos Tribunais Federais e a gente tenha a segurança jurídica de ter uma Suprema Corte. Nesse caso, daria mais transparência às decisões do STF, na sua opinião? Essa PEC? Essa PEC? Não, mais transparência não. Ela exigiria, imporia maior coletivismo, ou seja, algo que já está no regramento do Tribunal Superior Eleitoral. Então isso é positivo. Mas eu quero reiterar isso. Aqui ninguém é ingênuo, as coisas não nascem por geração espontânea. O presidente Lira estimulou a CCJ, liberou esses projetos para reagir a uma postura do STF, concordando inclusive com os abusos e demasias a que o deputado Kim fez referência, mas o STF a gente não pode negar, ele teve um papel fundamental na contenção, no combate e agora na apuração daquela trama golpista que começou em meados de 2022, inclusive com o desmerecimento das urnas eletrônicas, depois atentados à nossa frágil democracia, crimes contra o Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, e o STF foi muito firme. Tem uma caminhada depois daquele fatídico 8 de janeiro de 2023, uma semana do governo Lula eleito,
que a ministra Rosa Weber liderou com os presidentes dos outros poderes, lá do Palácio do Planalto, aqui pela Praça dos Três Poderes, até o Supremo, que foi o maior alvo da depredação, da violência absurda naquele período, a culminância de um processo golpista. Então, a gente tinha que ter mais delicadeza e mais cuidado ainda em votar esses determinados projetos. E é evidente, eu consultei, inclusive, a assessora legislativa do Tribunal Superior, do Supremo Tribunal Federal, e ela falou, marca uma audiência com a secretária do Supremo, uma postura não dela, mas o Supremo, ele às vezes se porta como autoridade quase divina, né? Superior, e isso é muito ruim. Eu acho que eles têm a mesma importância que os demais poderes na esfera federal. Eu estou me referindo ao Supremo Tribunal Federal. A gente tem que acabar com essa cultura que diz o adágio popular. Há alguns juízes que se pretendem Deus, outros têm certeza disso. Não dá. Agora também tem deputado autoritário, arrogante, tem chefe de executivo absolutista, que na hora da eleição fica muito bonzinho, democrático, depois desmanda. Ou seja, a nossa democracia ela é frágil ainda e está cheia de espasmos autoritários. Às vezes, porque o judiciário tem uma função também contra-majoritária. Nem sempre o que é da opinião pública, do senso comum, é o mais correto. E ele tem essa função. Mas quanto mais colegiada for a decisão, muito melhor para a sociedade como um todo. Agora, deputado Kim, eu gostaria que o senhor explicasse realmente o que está previsto nessa PEC, porque o que o STF alega é que realmente eles estão limitando as atribuições dos juízes, né? O senhor pode falar para a gente? Olha, eu acho primeiro curioso observar e acho importante a gente explicar a proposta, porque eu não encontrei na fala do deputado Chico nenhum argumento contrário à PEC. Na realidade, justamente o oposto, né? Quando ele coloca que os ministros do Supremo Tribunal Federal se veem como divindades, isso está diretamente aquilo que a gente está votando, e que ele vai buscar, como deputado federal, legítimo representante do povo que ele é, posso ter todas as discordâncias do mundo com o deputado Chico, mas ele é um representante legítimo, eleito das suas causas, das suas propostas, da sua ideologia. Ele busca o Supremo Tribunal Federal para saber, para ter uma assessoria técnica, ter uma nota com posicionamento do Supremo sobre uma matéria em tramitação no Congresso Nacional, e o Supremo manda ele e conversar com a assessora de uma secretária. Isso é muito representativo de uma postura humilhante que a gente vive, em que um único ministro do Supremo Tribunal Federal tem o direito e tem o poder de suspender, e sem prazo, porque o regimento interno do Supremo Tribunal Federal não prevê nenhuma sanção. Então não existe lei sem sanção. Você não pode fazer isso. E se eu fizer? Bom, se não tem punição, essa lei é morta. É exatamente o que ocorre hoje com o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Então, o que a gente está prevendo é o seguinte: não tem nenhum caso de julgamento criminal, não afeta a 8 de janeiro, não muda em absolutamente nada, né? O que a gente está tratando aqui é uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República, não pode ser suspensa por um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas vamos supor que seja uma lei inconstitucional, né? Uma lei que fere direito e garantia fundamental. Vamos pegar uma lei que prevê todos os japoneses precisam ser presos. Isso, evidentemente, seria uma lei inconstitucional, que o Supremo tem o dever... Mas você estaria legislando em causa própria. Que o Supremo teria o dever de suspender, né? É evidente que o Supremo tem que suspender, mesmo que a maior parte da população esteja dizendo, não, tem que prender mesmo. O Supremo tem esse papel, como o deputado Chico colocou, contra-majoritário. Agora, que faça de maneira colegiada. E ainda há a previsão na PEC que a gente está votando, do caso de urgência, né, quando está no recesso judiciário e o plenário não se reúne, o presidente, aí sim, o presidente da corte pode, monocraticamente, conceder essa liminar, mas depois submetê-la, né, 30 dias depois, ao plenário, e aí tem uma sanção. Qual é a sanção? Se ele não submete, a liminar dele cai. Sem essa previsão legal, o regimento interno que o deputado Chico está colocando é letra morta da lei.